Nosso Eterno Verão é um daqueles doramas coreanos que existe a versão em Webtoon. Então, se você quer saber como que é a história de Nosso Eterno Verão no Webtoon, quais são as diferenças entre o Webtoon e o dorama, continue assistindo porque é o tema desse vídeo. Bora lá? Oi Doramigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Antes de começar o vídeo em si, eu já quero comentar umas coisas com vocês, que é para quem tá querendo ler o Webtoon. Ele não está disponível em português, eu li ele em inglês e aparentemente também tem uma versão em coreano. Então, caso você não sabe inglês nem coreano, isso vai dificultar você em ler o Webtoon, mas eu já vou adiantando que a leitura dele não é tão difícil. Lembra um tanto historinhas de quadrinhos, então caso você queira ler depois, vá em frente e leia, porque vai ser bem de boa. E agora que o recado foi dado, vamos embora pro vídeo. Bem, para começar a explicar a história e quais são as diferenças entre o Webtoon e o dorama de Nosso Eterno Verão, eu vou começar logo pelo começo. Enquanto no dorama, eles começam ali mostrando um pouco da historinha dos dois bonitinhos, dos dois fofinhos, que faz basicamente um resumo ali deles e do documentário. No Webtoon, começa mostrando o diretor lá, que é o Dong Will, que tá tentando gravar, mas o Choi ele tá em outro canto e a Yeon-soo está esperando o Choi para começar as gravações e ela tá um tanto impaciente e estressada com ele por causa disso. E aí após isso, o que vai acontecer é que, enquanto no dorama eles focaram muito mais na história após o documentário, os 10 anos após isso, e que estão querendo gravar um novo, no Webtoon o foco é no documentário. Basicamente vai ser isso mesmo. Vai contar um pouco a história deles fora do ambiente do colégio, mas o foco em si é na gravação. E antes de eu explicar como que é a história no Webtoon, o que acontece, quais são as diferenças, eu vou querer explicar um pouco como que é os personagens. Bem, como o Webtoon ele foi inspirado no dorama, os personagens parecem demais com os atores da novelinha. Então você bate o olho e já identifica quem é quem. O que é bem diferente de outros doramas, porque eles normalmente são inspirados em Webtoon e não o inverso. Bem, e falando dos personagens, vou começar pela Yeon-soo, que no Webtoon ela tem as mesmas características que ela tinha no dorama. Ela era uma moça bem estudiosa, esforçada, mas a diferença no Webtoon é que mostra que ela toca instrumentos, que ela também fala um outro idioma, que no caso foi o indonésio. Ela é muito boa nos esportes, ela também sabe dançar e ela também é muito mais durona e solitária do que ela é no dorama. E obviamente ela também sempre quer ser a primeira em tudo, porque Ave Maria, ô mulher competitiva da miséria, viu? E uma outra coisa também ocorre é que a Yeon-soo se torna tutora do Choi. E dando continuidade, falando do Choi, tanto no Webtoon quanto no dorama, ele é lerdo pra caramba, é bem desligado, não presta atenção muito bem nas coisas e também gosta demais de fugir dos problemas dele. O que acontece no Webtoon é que ele é muito mais lerdo e também muito mais estressado do que ele é no dorama. Há diversos quadrinhos ali que ele se estressa com o Yeon-soo rapidinho, o menino tilta pra caramba, então tem essa diferença em relação ao dorama. Além disso, os pais do Choi no dorama eles são bem amigos, bem presentes, enquanto no Webtoon eles também são assim, mas eles têm alguns momentos de discussão também. E além disso, um outro personagem que entra é o caso do Ji-woon, que é o amigo do Choi, que no dorama ele se torna produtor, e em ambas as obras ele é bem amigo do Choi e também ele é bem observador. E também, tanto no Webtoon quanto no dorama, ele acaba tendo uma relação com o diretor da gravação, que é o Dong Will, aquele diretor doidão lá que filma o documentário. E outra coisa que também é diferente no dorama e no Webtoon é que no dorama o diretor Dong Will coloca ele para experimentar como é gravar, ele filma ali algumas cenas, enquanto no Webtoon isso não ocorre. A única coisa que ocorre é que o diretor convida ele para ser o assistente de gravação, de direção, e também chega a dar uma câmera para ele. Além disso, o Ji-woon ele começa a conversar com a Yeon-soo desde a época em que ela descobre que ela lê menos que o Choi-un, enquanto no dorama essa parte não é tão bem explícita, não dá para saber quando que eles começam ali a ter uma certa relação, uma certa amizade. Além disso, uma outra diferença é que enquanto no dorama ele é aquele rapaz que ficou apaixonado pela namorada do amigo, no Webtoon dá a entender que o Ji-woon começa a gostar ali um pouco da Yeon-soo, mas dá a entender que ele não se encantou por ela. O entendimento que eu tive foi que ele teve muito mais uma paixonite ali de momento. Uma outra coisa que também ocorre é que enquanto
tanto no dorama, a mãe dele direto viajava e não tava nem aí pra ele. No webtoon mostra que a relação com a mãe dele não é tão próxima e que ele sempre havia sair de casa. Então não foi bem explorado esse tema, igual foi no dorama. E só para finalizar, alguns personagens que estão no dorama não estão no webtoon, como é o caso da idol ND, o assessor do Choi e a amiga da Yeonsu. Agora falando de algumas cenas em específico que ocorrem no dorama e também no webtoon, até porque o webtoon ele é inspirado no documentário, então muitas cenas do dorama estão ali no webtoon bem mais explorado. Então eu vou citar alguns desses exemplos. E uma delas tem a ver com o objetivo de vida em 10 anos, que no dorama e no webtoon é igual, os dois falam a mesma coisa. E também sobre os pais do Choi, sobre aceitar o filho dele estar no documentário, é praticamente similar. A única diferença em relação ao webtoon é que o pai do Choi fala que estudar de certa forma é sem futuro, mas que é para ele ir para gravação, para fazer uma amizade com o Yusu e aproveitar e melhorar as notas dele. E pro caso da Yusu foi a mesma coisa, ela precisava de dinheiro e aceitou. Mas diversas das cenas que ocorreram no dorama, como eu já disse, vão estar ali no webtoon, como é o caso daquela cena que o Choi derruba a comida na Yeonsu, que ela vai lá e devolve nele ketchup, que se eu não me engano no webtoon é um líquido, enquanto no dorama é um almôndega. Também mostra a questão de como o Choi-yoon e o Ji-woon se tornam amigos na infância, é similar. Além disso, aquela cena que a Yeonsu rabisca o desenho do Choi, que no dorama ele vai lá e tilta, fica pé da vida. A única diferença é que no webtoon ele só sai puto da vida mesmo. E a questão de como os dois namoram. O Choi empresta a blusa dele pra Yeonsu naquele dia de chuva, e é nesse exato dia que os dois começam a namorar. A única diferença é que no dorama ele pede pra namorar com ela e aí depois que eles se beijam, enquanto no webtoon o que ocorre é que ele beija ela e que depois que eles começam a namorar. E uma outra coisa que o webtoon explora é como a avó da Yeonsu e os pais do Choi começam a ter uma relação entre eles, porque eles passam a se conhecer por ser os responsáveis ali dos meninos. E antes de eu ir propriamente pra história, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de comentar aí embaixo o que você está achando dessas diferenças em relação ao webtoon e ao dorama. E bora continuar com o vídeo. Falando especificamente do que ocorre na história, praticamente vai ser assim. A Yeonsu no começo vive tirando o Choi de hora, toda hora ela dá uma respostinha pra ele e ele fica pé da vida e eles vivem brigando. Basicamente é isso. E também no começo o Choi tem um certo medo da Yeonsu e aí ele busca uma maneira de encontrar uma fraqueza dela. Ele tenta várias vezes e aí chega um ponto que ele descobre que a fraqueza dela é a solidão e também o fato dela ser a segunda colocada no ranking de leitura de livros. Só que enquanto isso a Yeonsu também descobre uma fraqueza do Choi, na verdade várias, mas fica por isso mesmo porque ele não liga muito pra isso. E é exatamente pelo fato de um acabar descobrindo melhor o outro que eles passam a conversar sem brigar. E é praticamente aí que vai começar o romancezinho dos dois. E aí eles ficam lá jogando peteca, ele descobre que a Yeonsu é muito boa nos esportes, esse tipo de coisa. E aí até que chega um momento que um deles começa a se apaixonar pelo outro. E no caso, quem começa a paixãozinha é a Yeonsu. Ela começa a se apaixonar pelo Choi de um jeito mais besta que eu já vi. E aí ela fica o tempo inteiro pensando nele, começa a ser mais paciente com ele, fica preocupada. E aí chega um momento que ela começa a ficar pé da vida com ela por causa disso, porque ela não consegue tirar o menino da cabeça. E aí a primeira pessoa a observar isso é a avó dela, porque a menina fica um tanto estranha. Aí tem uma cena que ela tá meio perturbada por causa disso, vai até o banheiro, e aí nesse momento uma menininha observa como que ela tá, e aí fala pra Yeonsu que ela tá apaixonada pelo Choi. E nesse momento essa menina fala que ela é uma admiradora do Choi, que ele é um menino perfeito, blá blá blá, fala um monte de coisa engraçada lá. E aí essa menina pergunta pra Yeonsu se a Yeonsu não gostaria de entrar ali no universo do Choi-yoon. E depois disso a Yeonsu vê que essa menina é meio perturbada e vai-se embora mesmo. E aí a Yeonsu e o Choi também ficam ali sonhando direto um com o outro, que eles são guerreiros na época passada e um monte de coisa. E tem uns quadrinhos engraçados demais em relação a isso, que ela acorda no meio da noite sonhando com o Choi e fica pé da vida e começa a gritar. Enquanto isso ocorre, o Choi começa a achar ela muito estranha, porque o tempo inteiro ela começa a ir atrás dele, fica perguntando um monte de coisa, umas perguntas reais sem futuro, uns trem mais besta, e fica implicando com ele, e fica indo atrás dele. E aí o Choi chega
pro Ji-Woon e fala: meu filho, essa Yusu tá perturbada com sua miséria. A menina tá doida, porque ela mudou da água pro vinho. Antes não me odiava, não falava comigo, agora quer saber de mim o tempo inteiro e não sai do meu pé. E mal sabe ele que enquanto isso ocorre, na verdade ele também está se apaixonando pela Yusu. Ele acaba se apaixonando por ela enquanto deixa ela em casa, fazendo companhia pra Yusu até ela chegar em casa, porque os dois têm que ficar fazendo a gravação. Inclusive é assim que a avó dela descobre que ela tá namorando com o Choi. E é mais ou menos isso aí. Os dois depois disso começam a namorar, começa a mostrar um pouquinho a vida dos dois namorando, desde tentando ingressar na faculdade, e dá a entender que os dois não terminaram até o fim do Webtoon. Parece que foi um final bem feliz. Até porque no dorama eles namoram 5 anos, então o Webtoon estender até isso, né? Eu acho que ia ficar meio estranho e desnecessário. Poderia criar uma outra temporada, talvez, quem sabe? Você acha que ia ser legal eles criarem uma temporada só explicando como foi o namoro deles? Comenta aí que eu quero saber. E obrigado por ter assistido até aqui. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de deixar um comentário sobre o que você achou do Webtoon, dessa resenha aí que eu falei, as diferenças, o que você achou mais interessante, o que você não gostou. E pro vídeo de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E tchau, tchau, Doramigos. Até o próximo vídeo.